No Alentejo, o verão mata as hortas. O sol racha, a rega diária torna-se obrigatória e mesmo assim os tomates murcham ao meio-dia. Agricultores alemães e austríacos resolveram exatamente este problema há séculos, sem bombas, sem sistemas de rega e sem custos. Enterravam madeira podre no solo antes de plantar, troncos, ramos, qualquer resíduo linhoso disponível e deixavam a natureza tratar do resto. O sistema tem nome, Hügelkultur, que em alemão significa simplesmente cultura em monte. Um único metro cúbico de madeira enterrada absorve até 10 vezes o seu próprio peso em água e liberta-a lentamente para as raízes durante semanas de seca. A partir do segundo ano, canteiros Hügelkultur precisam de 30 a 50% menos rega do que qualquer canteiro convencional. O custo de construção é exatamente 0 euros e a matéria-prima está no teu jardim a apodrecer agora mesmo. A nossa resposta convencional à seca é uma batalha perdida contra a evaporação. Regamos a superfície diariamente, tentando compensar o calor, e confiamos em sacos de substrato comercial que secam em horas, porque não têm qualquer capacidade estrutural para reter umidade a longo prazo. Mas em regiões rurais da Alemanha e Áustria, os agricultores abordavam a seca de forma diferente. Muito antes disto ser uma tendência, enterravam intuitivamente madeira morta para enriquecer solos pobres e reter água, garantindo a sobrevivência das colheitas nos verões secos. Mais tarde, o austríaco Sepp Holzer testou este método em ambientes extremos. Ao construir estes canteiros em grande escala nestas encostas alpinas, com verões secos e invernos rigorosos, Holzer conseguiu eliminar completamente a necessidade de irrigação. A maioria das técnicas de jardinagem modernas foca-se em remediar os sintomas do calor à superfície. No entanto, para garantir a sobrevivência das plantas num clima mediterrâneo, a solução tem de ser integrada diretamente na composição física do solo. O núcleo físico deste sistema começa pela escolha do material. As melhores madeiras são folhosas, com decomposição média, como a oliveira, o carvalho ou o castanheiro. A regra estrita é evitar qualquer madeira tratada quimicamente ou espécies tóxicas para as plantas, como a nogueira negra. Observem este corte transversal microscópico de um tronco. Ao apodrecer debaixo da terra, a madeira altera a sua estrutura celular, transformando-se numa esponja hiperporosa. Durante uma chuvada intensa, estas microcavidades das ias absorvem rapidamente até 10 vezes o seu peso em água. Quando a seca chega, a madeira saturada, protegida da evaporação solar, entra em ação. Através de ação capilar, liberta a sua reserva de água lentamente para a terra e para as raízes das plantas durante semanas a fio. Mas o sistema tem um conflito biológico no primeiro ano, o chamado roubo de azoto. A madeira fresca tem altos níveis de carbono. Para a conseguirem decompor, os micróbios vão consumir o azoto disponível na terra em redor, o que trava o crescimento das novas plantas. Este diagrama de um canteiro em trincheira mostra a solução mecânica para o problema. Antes de adicionar a terra, envolve-se a base de troncos numa camada espessa de matéria orgânica verde rica em azoto, como o estrume fresco ou a paras de relva, compensando o déficit. Gerir adequadamente esta reação inicial entre o carbono e o azoto é o que permite que a madeira funcione como uma reserva vital de água e não como um dreno de nutrientes. A geometria de um canteiro Hügelkultur também não é acidental. Como este modelo topográfico ilustra, a forma do monte cria naturalmente zonas microclimáticas distintas, impulsionadas pela gravidade e pela exposição solar. O topo do monte seca mais rapidamente e cose ao sol, sendo excelente para ervas aromáticas habituadas à aridez. A encosta sul é uma parede de calor perfeita para reter temperatura, ideal para culturas muito exigentes, como tomates e pimentos. Na base do monte, a gravidade faz acumular a umidade e os nutrientes que escorrem. Esta zona densa e úmida é o espaço exato para vegetais de folha verde e frutos de bosque perenes que precisam de raízes frescas. E se não tens terreno, a técnica adapta-se a espaços urbanos. Colocar 15 a 20 centímetros de madeira no fundo de um vulgar canteiro elevado de madeira replica exatamente esta mesma mecânica numa escala reduzida. A estrutura física obriga-nos a cultivar em 3 dimensões, aproveitando microambientes otimizados, em vez de lutarmos contra um pedaço de terra perfeitamente plano e uniforme. Este gráfico segue a evolução biológica do solo ao longo de 20 anos. O ponto de viragem acontece no ano 2. A madeira entra em decomposição ativa, a retenção de água aumenta drasticamente e a linha das necessidades de rega cai a pique, cerca de 30 a 50%. Entre o terceiro e o quinto ano, a decomposição gera um fluxo contínuo e sustentável de nutrientes.
A linha de irrigação aproxima-se do zero, tornando o canteiro independente das mangueiras nos meses mais quentes. Quando chegamos à marca dos 10 aos 20 anos, a madeira desfaz-se por completo. O que sobra é uma faixa profunda e sólida de humus escuro, um dos solos mais férteis que a natureza consegue criar. A matemática deste processo revela a sua vantagem. Um canteiro elevado tradicional custa entre 80 a 150 euros só em substrato ensacado, acumulando depois despesas anuais exaustivas com água e compostos sintéticos. Ao substituir até 50% do volume do solo inicial por resíduos de poda e lenha gratuita, este sistema gera uma poupança cumulativa que atinge facilmente os 400 a 800 euros ao fim de uma década. Esta abordagem retira o horticultor do ciclo de dependência de fertilizantes comerciais. Transforma o que a maioria das explorações agrícolas paga para eliminar, restos de poda e madeira morta, num motor de fertilidade permanente e autossustentável. Agricultores alemães e austríacos resolveram o problema da seca de verão sem sistemas de rega, sem custos e sem tecnologia, enterrando o que tinham disponível no solo antes de plantar. Sepp Holzer documentou a eliminação total da necessidade de irrigação em climas tão exigentes como as montanhas austríacas. Paul Wheaton confirmou em richsoil.com que um monte de 1,80 m não necessita de rega durante um verão inteiro após o segundo ano. Os resíduos de poda da tua oliveira, da tua vinha ou do jardim do vizinho são a matéria-prima. Uma manhã de trabalho é o único investimento. Subscreve o Unearth the History. O próximo projeto instala uma fábrica de adubo gratuito que alimenta toda a horta para sempre, a partir de uma única planta de 4 euros.